Shalom pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Yosef e eu coloquei no nosso grupo esse vídeo de uma EQM de um judeu que acho que muita gente deve conhecer, que é o Shaul Ben Tzion. E eu falei no grupo se vocês queriam que eu reagisse não, né? Mas analisasse o vídeo junto com vocês com aquilo que eu sei. Então nós vamos analisar hoje, começando no dia de hoje, no domingo, hoje é dia 14/11 de 2021 do calendário gregoriano, e nós vamos analisar essa experiência. Antes de começar, eu já parei o vídeo ali nos 6 minutos, ele está avisando uma coisa que é interessante, eu acho que vale a pena eu colocar aqui, que, primeiro, isso aqui não é uma aula, beleza? E nem tudo que for dito aqui é uma verdade inquestionável. O mundo espiritual é muito complexo, e você não tem ideia. Até esse termo mundo espiritual pra mim é um termo errado, cara, porque faz você pensar que existe esse mundo e o mundo espiritual como se fosse uma dualidade. E não é bem assim, é uma coisa muito mais complexa do que isso. Eu não gosto de falar mundo espiritual, mas é a única palavra que eu encontro para falar sobre isso. O mundo invisível, o resto da criação, tanto faz o nome que se dá a isso, mas a nossa realidade é uma ilusão perto da realidade que é o mundo das almas. Então, é tudo muito complexo e a gente vai tentar aqui entrar em alguns detalhes daquilo que ele não disse. E isso aqui não é uma aula, isso daqui não é uma doutrina, eu não estou colocando verdades absolutas aqui, mas apenas vou abrir vários conceitos que eu aprendi durante os anos. E eu aprendi como? Primeiro, tendo experiências próprias. Segundo, ouvindo pessoas que tiveram experiências próprias. Eu já vi muitas entrevistas de pessoas que tiveram experiência de quase morte. Eu já vi e ouvi muitas pessoas que têm experiência fora do corpo. Pessoas que tem uma facilidade para fazer isso. Tem pessoas que nascem com certa facilidade para fazer isso. Então, essa é a minha experiência, fora todo o estudo da Torá, que já são 5 ciclos que eu estou completando. Então, tudo isso vai me ajudar a falar com vocês aqui e ir um pouquinho mais à frente do que o Shaul colocou. Primeiro, quem é o Shaul? O Shaul, ele é um judeu, ok, que antigamente cria no Mashiach, né, assim como eu, porém agora ele não crê mais no Mashiach e ele ensina muita coisa. Tem muita coisa que eu acho legal no canal dele, mas também tem muita coisa que eu não acho legal. Na cabeça do Shaul, a Torá, o Tanar e as histórias, né, que existem na Torá basicamente um plágio de outras religiões, já colocando isso para você, tá? Ele afirma que as histórias de Gênesis, de Bereshit, vamos dizer assim, como eu posso falar, é uma história e não uma realidade. E para mim isso é um absurdo, né? Entretanto, não importa o que ele crê, importa a experiência que ele passou. E essas experiências que essas almas passam são muito interessantes, porque independe da cultura, do que a pessoa acredita, do que a pessoa acha, né? Não é uma criação da mente delas. Não quer dizer que uma pessoa, por exemplo, budista, vai ter uma EQM e vai ver o Buda. Isso não acontece. Ou uma pessoa cristã e vai ver o Deus Jesus. Isso também não acontece. Ou uma pessoa... Bom, existem milhares de religiões por aí e a realidade é uma só. Quando essas pessoas têm a EQM, elas não veem literalmente aquilo que elas acreditam. Elas veem a realidade. E é isso que a gente preza por aqui, a verdade. Como que a gente vai fazer isso aqui? Eu tô gravando e não é ao vivo esse vídeo, obviamente. E nós vamos gravar 1 hora. Então já se passou 4 minutos. Como eu quero ser o máximo detalhista possível, se você é uma pessoa que não tem paciência e que não quer me ouvir e que quer ouvir o relato, vai lá no canal do Shaul, eu vou deixar o link na descrição e você vai lá e vê, ok? Aqui eu vou fazer detalhado, então a gente vai fazer por 1 hora, o vídeo dele tem 2 horas. Talvez tenha, sei lá, 20 capítulos,
mas eu vou fazer detalhado e eu vou falar tudo que atualmente eu sei. Pode ser que daqui a 5 anos eu tenha mais conhecimento. Entretanto, eu vou falar o que eu conheço agora, porque eu acho que é o que cabe aqui e agora, ok? Então, se você ficar ansioso porque quer saber do que ele falou, vai lá e assiste primeiro o que ele falou e depois você vem aqui, porque aqui nós vamos sim gastar muito tempo em cada ponto. Então eu vou dar play aqui no vídeo dele. Quando eu sentir de falar alguma coisa, eu vou dar pause e vou comentar. Vamos lá. Esse não já viu, né? Bom, então é o seguinte, dito isso, feita essa introdução, vamos lá. Eu vou falar para vocês o que me aconteceu, tá? E o que eu vivenciei. O que é isso? Vamos dizer assim, uma janela para o outro lado do véu? Foi um delírio de uma pessoa doida? Foi um delírio de uma pessoa enferma? Né? O que é que eu vivenciei? Bom, para poder então começar a falar sobre isso, né? Lembrando que esta não é uma aula, tá? Normalmente a gente tem aula. Vocês quiserem ter aula, a gente vai ter aula a partir, vamos dizer assim, né, do sábado agora, 10h30, vocês podem participar. É totalmente diferente. Aqui eu estou descrevendo algo que eu vivi, tá? Bom, então assim, a primeira coisa que me aconteceu, como é que isso me ocorreu? Eu tive dengue, tá? E quando eu tive dengue, num dado momento, eu senti que eu fiquei muito fraco. A dengue, ela é uma doença terrível, né? Ela é uma doença que aflige a gente bastante e baixa as plaquetas e a gente acaba correndo risco de ter uma hemorragia, né? E quando eu tive então quando eu tive essa enfermidade, né, teve um dia que eu fui me consultar com o médico. Diariamente eu ia até o posto de saúde, né? Felizmente aqui perto de onde eu moro, o posto de saúde era muito bem assistido, muito bem trabalhado, e eu fui lá e na hora, né, assim que eu conversei com o médico, que eu vi que o meu exame tinha baixado abaixo, né, da linha do normal, acho que das minhas plaquetas, salvo engano eram plaquetas, eu não tenho certeza, mas eu me lembro que eu fiquei apavorado, né? Eu comecei a chorar ali, falando com o médico, né? Perguntando o que ia me acontecer, né? E o médico falou, não, você vai tomar bastante líquido, que o líquido vai salvar a sua vida. E aí, então eu voltei para casa e eu comecei a me hidratar, né? E num dado momento, até eu estava sem febre, estava bem, deitei, né? Mas eu ainda estava com aquela sensação de que algo está acontecendo, né? E aí, no momento em que eu deitei, eu comecei a sentir assim as minhas forças indo embora, né? Eu não estava com febre naquele momento, tá? Mas, né? Porque assim, quando você fala de febre, né? A pessoa com muita febre alta, ela pode ter aí alguma alucinação, delírio, etc. Tá? Naquele momento eu não estava com febre, mas eu me lembro que eu comecei a sentir como se eu me desprendesse do meu corpo. Essa é uma sensação que algumas pessoas têm, por exemplo, quando dormem. Há pessoas que naturalmente conseguem fazer isso, né? Vamos dizer assim, né? De sair do próprio corpo, né? A gente não sabe bem explicar o que é isso, eu procuro não ser dogmático. A Bíblia não proíbe nem desproíbe, né? Não há nenhum tipo de relato sobre esse tipo de experiência, né? Mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que eu comecei a sentir como se o meu corpo tivesse se desprendendo da minha essência, né? É difícil descrever o que era que se desprendia do meu corpo. Eu coloquei essa imagem aí, não foi bem dessa maneira, né? Mas é mais ou menos uma ilustração aí para vocês do que aconteceu. Tem muita gente que tem isso, que passa por isso. E eu comecei a ter uma sensação de que eu estava desacelerando e acelerando. É como... Bom, já posso parar aqui e comentar que e o que ele falou é realmente verdade. Tem pessoas que têm uma facilidade para isso acontecer. Ela já tem experiência, às vezes nasceu assim. Eu conheci um cara que nasceu assim.
Ele me contou que desde quando ele tinha 10, 11 anos, ele saía do corpo. Ele tinha essa facilidade. Não é para todo mundo isso, mas com certas pessoas isso existe. Falando de Torá, o que ele disse ali tem que ser levado muito em conta, porque a Torá realmente não proíbe isso e nem diz que deve ser feito. A Torá ela não vai para esse lado. Ela não coloca um limite, uma barreira. Você pode rolar o Sefer Torah em qualquer lugar e você não vai achar. Entretanto, você vai achar os profetas falando que foram levados em espírito. Você vai achar lá, até na Brit Hadashah, o próprio Shaul falando que saiu do corpo. E um monte de relatos disso na Torá. A questão é que muitas pessoas passam por cima desses versos e não conseguem compreender porque não tem nem ideia de que isso acontece. Né? Quando um profeta fala, fui levado em espírito, a pessoa nem sabe o que é ser levado em espírito. Ela acha que ele sonhou, que ele teve um delírio, que uma visão apareceu na cabeça dele. Mas ser levado em espírito, principalmente no profeta Yehezkel, é isso. É quando o Eterno, através de um intermediário, de um canal, de uma pessoa, um anjo, né? Ele tira esse profeta do próprio corpo. O corpo dele fica ali na terra, mas a alma e o espírito dele sai por aí para fazer alguma coisa. Então isso pode ser um baque muito grande para as pessoas que não sabem disso, mas eu vou te dizer uma coisa que você deveria ter ciência desde já. Você é um espírito, ok? Você é uma alma. O seu corpo, essa sua forma física, um dia ela vai deitar no caixão e vai apodrecer, mas você vai continuar existindo. A sua consciência, seja como você quiser falar, consciência, Neshama, Nefesh, alma, ego, seja lá o que você quiser dar um nome para isso, mas você é uma pessoa que existe fora do seu corpo, independente dele estar bem ou em decomposição, etc. Você vai continuar existindo depois daqui. Aqui, essa realidade é uma ilusão. E é difícil as pessoas terem ciência disso. Por isso que não é bom levar tudo a ferro e fogo e se preocupar muito com as coisas ao seu redor. Você tem que se preocupar, é claro, mas no limite. Mas sempre sabendo que aqui é passageiro. Aqui é passageiro, essa é a verdade. Um dia você, do mesmo jeito que você entrou nesse mundo, você vai sair. E vai continuar existindo. E todos os seus problemas serão nada. Você pode dever o mundo inteiro. A partir do momento que você se desligar do seu corpo, acabou. É igual um jogo, né? Vamos comparar um jogo que você entra no servidor e sai. E o que você fez ali ficou lá. E essa é a verdade. A nossa alma, ela é dessa forma, ele está relatando um ocorrido que ele se descolou do corpo. Todas as noites, isso, inclusive, acontece. Aí você fala, Yosef, como é que você tem essa certeza? Experiências próprias. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, da qual eu estava consciente. Foi uma coisa assim, como eu posso dizer, foi algo, um pesadelo, né? Óbvio que tem passos até isso acontecer. A ciência fala sobre a paralisia do sono, né? Que é uma fase bem inicial desse processo, e existem coisas além, existem passos além, e ele passou por todos os passos. Passou o passo que o corpo dele ficou imóvel, e ele continuou consciente, não conseguindo se mexer, até finalmente chegar ao passo que ele sai do corpo, ok? Então isso, eu já tive essas experiências, eu já vi até a minha própria alma, ou um pedaço dela que eu tive coragem de olhar, porque realmente é uma coisa muito assustadora. Você acaba vivendo muito nessa realidade e ficando muito preso aqui, achando que tudo isso aqui é o normal. Mas existem coisas que nós chamamos de sobrenatural, é praticamente normal. E existe um processo para isso, e um porquê disso, ok? Não é à toa que todas as vezes que você dorme, a sua alma ela sai do seu corpo. Não que ela saia por aí fazendo o que quer, mas que ela se desprende um pouco do seu corpo, às vezes fica um pouco acima, às vezes fica um pouco de lado. Existe um porquê disso, existe um processo para isso que o Eterno criou, que é para restaurar suas forças, energias, seja lá o que for. Eu não sei descrever o motivo, mas eu sei que existe um motivo. Eu já estive nessa situação aí, igual dessa imagem, um pouquinho mais acima, sentindo um formigamento no corpo todo, vendo uma energia passar por cima e por baixo, na minha alma inteira. E aí foi quando eu tive a coragem de abrir os meus olhos e olhei e vi a minha mão, e aqueles pontos de energia que eu já mostrei várias vezes em algumas lives estavam bem descritos, bem claros,
e eu consegui ver completamente cada ponto, como se eu estivesse vendo a minha mão aqui agora. Entretanto, meu corpo físico estava parado lá, né, como se não tivesse acontecendo nada, e a minha esposa do meu lado, acordada, e eu não conseguia e eu não consegui de jeito nenhum tocar nela. Eu movia a minha mão, mas não era a minha mão física. Então eu tocava nela, mas ela não sentia absolutamente nada, porque a minha mão física ficava parada, enquanto a minha alma lá, eu tava tentando tocar nela assim para ver se ela me acordava, mas não dava certo. O que deu certo nessa situação foi que eu fiquei calmo, eu confiei no Criador, falei assim, não é possível que eu tô tão vulnerável assim. O Eterno está aqui. Aí na hora que eu disse que eu pensei, né, que o Eterno estava aqui, eu fiquei calmo, eu relaxei, parei com aquela ansiedade, com aquele medo, porque a primeira vez que isso aconteceu foi terrível, foi uma experiência pra lá de ruim. E aí eu fiquei calmo, quando eu fiquei calmo eu relaxei, aí eu consegui voltar e acordar de vez. Aí eu acordei, no caso, no meu corpo normal. Então isso acontece. Tem pessoas que têm muita facilidade para isso, que faz isso sem pensar. Tem pessoas que treinam para fazer isso. Então tem de todo caso. E no caso do Shaul Ben Sion aconteceu por uma enfermidade. Foi uma EQM de verdade. Ele saiu do corpo dele, literalmente. Então vamos continuar aqui ouvindo o que aconteceu com ele. Como se eu tivesse ali vivenciando, como se eu tivesse um freio de um carro e de repente assim o carro está indo rápido e começa a desacelerar. Aí acelera um pouco mais, começa a desacelerar de novo. E eu percebi que nesse processo... Eu senti exatamente isso. Justamente o que estava acontecendo era que a minha essência do que fosse, seja lá espírito, alma, chame do que você quiser, estava saindo, né? Estava se desprendendo do corpo. Né? E aí eu olhei assim, né, para trás e eu me vi deitado, né? E eu pensei, naquele momento eu falei, vou morrer, né? Você olha para o lado, né? Para trás, na verdade, assim, você vê o seu corpo, né? Assim, é como se você levantasse para ir ao banheiro e de repente você olha assim, você ficou lá, né? Assim, foi uma sensação muito, muito complicada, tá? E aí eu comecei a perceber que à medida em que a coisa desacelerava, eu começava a me desprender do local onde eu estava, né? Então, eu comecei a sair ali da região da sala, né, do quarto, etc. Eu comecei a ver como se você se distanciasse. Quem já pegou avião e que tem aquela sensação, né, quando o avião está decolando, de que as coisas vão ficando pequenininhas, 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 é mais ou menos isso que eu vivenciei. E na hora, pessoal, tem gente que acha isso lindo, mas eu vou dizer para vocês que eu não achei isso lindo coisa nenhuma, né? Na hora eu fiquei apavorado, eu falei, pronto, né? Eu vou ter um troço aqui, né? Eu vou morrer. Naquele momento, Glória, eu já não me recordo se a minha esposa estava em casa, se ela tinha ido comprar alguma coisa, se ela estava na cozinha, eu já não lembro mais. Mas ela não estava comigo no recinto. É bem provável que ela estivesse em casa, porque ela não ia me deixar sozinho nesse estado. Mas eu já não lembro mais para dizer para você com precisão onde ela estava, tá? E aí eu comecei a ver as coisas ficando menores. Daqui a pouco eu vejo a minha casa, a minha rua, o meu bairro, como se você tivesse o Google ali, o Google Maps, e você fosse tirando o zoom, né? Diminuindo o zoom, e de repente eu me vi numa situação mais ou menos como essa aqui. Volto a dizer, as imagens são ilustrativas, não fui eu que desenhei essa imagem, mas é mais ou menos isso. Eu olhava ali, eu comecei a ver o planeta, eu comecei a ver a Lua, de repente aquilo se afastava mais, eu comecei a ver outros planetas, eu comecei a ver outras estrelas, aí eu vi a galáxia. Foi uma coisa que, assim, naquele momento eu tinha certeza que eu tinha morrido. Eu não sei dizer como é que eu não morri, mas assim, a sensação que eu tinha foi essa, né? O interessante, né, que o Eliezer está dizendo aqui que ele teve uma experiência parecida. E, de fato, o que me encorajou a fazer esse relato é porque eu confidenciei isso para algumas pessoas muito próximas e essas pessoas disseram que já ouviram isso
de outras pessoas que também estiveram à beira da morte, né? E viram coisas muito parecidas com o que eu vi. Então isso me encorajou a contar para vocês. Um outro ponto muito interessante que eu queria colocar aqui é o seguinte: por que essas experiências quase ninguém sabe? Exatamente pelo que ele disse. É muito fácil, por exemplo, estou gravando um vídeo aqui, alguém vai chegar e falar: o Yosef é maluco, o Yosef é doido, né? E isso é muito fácil acontecer. No passado, alguns sábios que falaram sobre essas coisas abertamente foram perseguidos pela própria comunidade. Porque nem todo mundo tem esse tipo de experiência e nem todo mundo vive esse tipo de coisa. E o mundo, normalmente as almas aqui nesse mundo estão presas à matéria. Acha que vai viver só aqui. Existem canais de Techuvá aí falando que você não tem alma, que quando você morrer acabou. Ok? Está preso aqui a essa realidade, esse mundo pequeno. Nossa, aí é um absurdo eu falar que existe uma alma. É um absurdo, é uma loucura muito grande. Ah, mas é uma loucura falar que existem vida em outros planetas. Meu, existe milhares e milhares de hectares de espaço lá fora que o Eterno criou e você realmente acredita que não existe vida nenhuma? Será que o Eterno gastaria todo esse espaço para nada, só para fazer pedra voando para lá e para cá e coisas aleatórias a milhões e milhões de distância e anos-luz que a gente nunca vai saber para nada? Então é um absurdo falar esse tipo de coisa, é uma coisa, meu Deus, é sobrenatural. Eu nem gosto dessa palavra sobrenatural porque isso é natural. A partir do momento que a sua alma ela se liga tanto a esse mundo que você acha que a sua vida se resume aqui e é só aqui e acabou, não existe outro preceito. Então aí você acha que essas coisas são sobrenaturais. Mas acredite em mim, depois que você se desligar do seu corpo, quando você morrer, você vai ver que essas coisas são bem naturais, que é bem comum inclusive. E por isso é tão difícil falar delas num mundo materialista, onde as pessoas estão presas ao dinheiro, presas ao carro, à família, presas às coisas desse mundo. Quando existem coisas muito superiores, como o próprio Yeshua falou, meu reino não é desse mundo, meu reino é de outro lugar. É de outro lugar. Então, por isso que é difícil de achar relatos e quando as pessoas contam, normalmente elas são chamadas de maluca pela religião, pelos religiosos que não vão aceitar isso de jeito nenhum, né? Porque aprenderam lá na religião deles que é de uma forma, de outro, que, né, que vai ter no céu igual Jesus, ou vai ter uma coisa diferente. Então é difícil. Por isso que a visão judaica hoje em dia é a visão mais alinhada com a realidade do Geinom, Shammai, porque é realmente o que você vai encontrar quando você partir desse mundo. Ok? Talvez não em todos os detalhes, mas é mais quase a realidade, vamos dizer assim, o que os sábios falam. E os grandes sábios falam sobre o mundo depois dessa vida. Ok? Agora eu vou continuar aqui o vídeo. Esse vídeo, obviamente, não é para as pessoas novas na Torá, mas eu acredito que se uma pessoa nova estiver assistindo, ela nem vai conseguir assistir porque vai achar que a gente é maluco, doido e vai fechar o vídeo. Então esse vídeo realmente é para as pessoas que ou passaram por esse tipo de coisa, aí elas vão entender o que aconteceu com elas, ou pessoas que já estudaram bastante a Torá e chegaram nesse nível aqui para assistir um vídeo desse. Ok? Então continuando. Aí o que eu vi, né? E eu comecei a olhar, né? E a sensação que eu tinha era uma coisa mais ou menos assim. Que eu podia tocar na galáxia, tocar nas estrelas. Eu estava muito distante, né, vamos dizer assim, de onde eu tinha me deitado no meu quarto. Mas foi interessante porque naquele momento eu fiquei meio confuso num primeiro instante, pensando, puxa, o que está acontecendo, né? Cadê a Terra? E eu me virei para trás e eu olhei para a Terra. Só que aí eu tive a única parte desse, vamos dizer assim, né, dessa experiência que me foi ruim. Que durou alguns segundos, assim, como se fosse essa visão, o que eu vi. E o que eu vi eu vou relatar para vocês. Tá? De novo, não é profecia, eu não estou dizendo aqui que eu sou profeta, nem que vocês têm que acreditar. Estou só contando uma experiência que, para mim, né, foi uma experiência com um sentido de realidade. Agora, né, o que é, você decide. E eu olhei para a Terra e eu vi isso aqui. Eu vi pipocar em um monte de lugares, assim, explosões horrorosas, né?
Era como se várias bombas estivessem explodindo ao longo de toda a Terra. E aí eu me lembro que eu quis ver isso de perto. No que eu quis ver isso de perto, automaticamente eu me aproximei da Terra. E é uma coisa curiosa, isso que eu relatei aqui para vocês foi algo que aconteceu em toda a minha experiência. Assim, eu pensava alguma coisa e aquilo eu vivenciava, eu via aquilo acontecer. E eu vi algo... Bom, a Lúcia está falando que teve algo parecido em 2011, que teve problemas, né, pulmonares e ficou muito doente e os médicos deram 6 meses de vida. Puxa, Lúcia, né? Tá durando esses 6 meses, né? Que bom, né? Graças ao Eterno você está aqui com a gente hoje. E aí eu vi isso aqui, eu vi tanques de guerra, eu vi aviões, só que assim, eu não consegui encontrar uma imagem melhor, né? Para quem está chegando agora, eu estou relatando uma experiência pessoal, né? Não estou dizendo que é profecia, que é isso que vai acontecer, e essas imagens são meramente ilustrativas para ajudar vocês a entenderem o que eu vi, tá? E eu vi tanques, eu vi aviões, mas os tanques e aviões que eu vi eram muito diferentes, eles não eram iguais à minha concepção do que é tanque. Eu não sou uma pessoa inteirada em armamento militar para poder dizer para vocês se é algo que já existe, não existe. Eu não encontrei nenhuma imagem que descrevesse com precisão o que eu vi, mas também não tinha muita imagem para ver, tá? E aí eu vi algo mais ou menos assim. Eu vi a Terra se incendiando por todo lado, né? O Eliezer está perguntando se era como se passado, presente e futuro se misturassem uma realidade. Mais ou menos, Eliezer. Eu tive a noção do tempo. Não foi algo totalmente fora do tempo, mas era uma noção de tempo diferente da que a gente tem hoje. É difícil de explicar, tá? Mas aí eu vi a Terra pegando fogo. Mas assim, estava em chamas. Eu não sei nem se fisicamente é possível acontecer o que eu vi. Mas eu vi assim o planeta inteiro muito, assim, com muitos focos, né, de fogo, de explosões. Né, eu não ouvi barulho de explosão, mas eu via, né, muita coisa acontecendo. Tá? E eu tive a certeza, assim, eu pensei, isso aqui é o fim do mundo, né? Porque eu olhei e falei, é impossível a Terra sobreviver a isso, não tem como. Né? Mas o interessante é que me parecia que eram guerras. Não era asteroide vindo do espaço, não era seres alienígenas baixando. Né? Era como se o próprio homem tivesse destruindo o planeta assim, de uma maneira totalmente desregulada. Tá? Só que aí... quando se passou a enfermidade, a ocasião, eu falei no começo, né? Foi um momento em que eu... Bom, enquanto ele vai comentar aí sobre a vida dele, aí pode acontecer duas coisas aí. Todo mundo que sai do corpo já teve essa sensação e vai concordar comigo que não existe tempo. Tempo, ele existe na realidade, mas não como aqui. Porque o tempo tá atrelado à matéria, né? Como é previsto na teoria de Einstein, por exemplo, da relatividade. E o tipo de matéria que existe no outro mundo, do outro lado, é bem diferente. Então o tempo é também diferente. Você consegue enxergar o futuro, o passado, o presente, como se fosse uma coisa só, ou como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Entretanto, o futuro, ele é uma probabilidade. É como se existissem milhares de futuros possíveis. Isso até é retratado em filmes, né? Eu gosto daquele filme lá que tem o Doutor Estranho. E basicamente é aquilo ali que eu poderia explicar para vocês. O futuro, ele é daquele jeito mesmo. Existem centenas, milhares de possibilidades, de probabilidades de um futuro acontecer. Entretanto, desses milhares, existem aqueles que mais têm probabilidade de acontecer. E é por isso que existem muitos místicos por aí, profetas das nações, né? Médios que preveem o futuro, que querem prever o futuro, que estão enxergando, mas quando você vai ver não acontece. Porque talvez ele viu uma probabilidade grande, mas aí o desejo da humanidade, o comportamento da humanidade mudou, às vezes o interesse do Criador mudou, e aí aquilo que ele previu não aconteceu. Existe uma coisa muito interessante no Tanar, e eu não vou lembrar onde está escrito agora, que está dizendo que o Eterno confirma
a visão, as palavras dos seus servos. Ou seja, o profeta está ali vendo o futuro, vamos dizer que ele vê a maior probabilidade. E ele declara para Israel, olha, vai ter uma invasão, não sei quando, etc. E o Eterno trabalha para que isso aconteça. Para que esse futuro aconteça. Para que a palavra dos seus profetas não erre. Por exemplo. Entretanto, existem almas mais elevadas, ou seja, com mais presença divina. E aí eu estou falando num nível muito alto mesmo. Que nem estão aqui nesse mundo. Ou que podem estar, não sei. Mas que essas almas conseguem sim ver o futuro que vai acontecer. Porque de trás de todas as probabilidades, existe aquela que vai acontecer e não tem jeito de alterar. Quem consegue enxergar isso? O Eterno. O Eterno vê tudo. Tudo o que vai acontecer e ele sabe do começo ao fim. Tudo o que vai acontecer. E para ele não existe probabilidade. Então quanto maior, vamos dizer assim, quanto mais uma alma, seja ela qual for, estiver cheio do Eterno e menos ego, ela consegue então ver com mais assertividade o futuro. Entretanto, o inverso também é verdadeiro. Às vezes uma alma que está presa aqui nesse mundo, o que a gente chama de espírito imundo, alma impura, tem gente que chama de demônio, tem gente que vai chamar de obsessor, sei lá, o nome tanto faz aí que você quiser chamar, mas uma alma que nós chamamos de alma não elevada, que está presa nesse mundo, ela quando vai ver o futuro, ela vê a maior probabilidade. Entretanto, ela pode estar muito errada. E aí que vem as pessoas que consultam espíritos de antepassados. Aí a pessoa, tudo que vai fazer, vai perguntar para esses espíritos vão falar para ela fazer A, B, C ou D, e sempre dá errado, dá errado. Eu já vi isso na minha frente, de pessoas que são assim, e que vivem se consultando com esses espíritos impuros, e sempre as coisas dão errado. Porque eles não conseguem ver o futuro, são chamados guias cegos. Eles têm certeza de tudo, aparenta saber de tudo, mas não sabe de nada. Isso já é um conceito que eu tenho que transmitir para você. Que no mundo espiritual, não quer dizer que tudo que vem do espiritual é verdadeiro, é real. Ok? Porque existem níveis e níveis. Quanto maior e mais perto da presença divina, realmente verdadeiro, realidade. Entretanto, existem aqui nesse mundo almas que são impuras e que não se elevaram. E essas almas gostam de se intrometer na vida dos outros, né? Gostam de incorporar em médiuns para falar que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. E quando você vai ver, não acontece nada. Porque são almas distantes do Criador. Uma alma elevada não fica aí dando uma de adivinho do futuro. Porque isso é muitas vezes prejudicial para as pessoas. Uma alma elevada, ou um malach, como as pessoas chamam, um anjo, só vai falar do futuro quando é necessário falar. Quando é necessário falar, igual como quando Moshe e Elial apareceram para o Yeshua, isso é bem famoso, né? Tá lá no Brit Hadashah, e existe aquele texto que é um texto apócrifo, que fala o motivo dessa aparição, que era Moshe comunicar a Yeshua que ele morreria mesmo, que aquele futuro era o que iria acontecer, que era para ele se preparar, porque o Eterno tinha decretado que ele realmente deveria morrer. Então, foi necessário fazer isso. Não que a qualquer momento, pode me consultar que eu vou falar a verdade para você, o futuro que vai acontecer, não sei o que. Isso daí é coisa de pessoas que estão longe do Criador. Nós só nos guiamos pelo Eterno de Israel e mais ninguém. Se você consulta espírito de antepassado, espírito de morto, espírito disso, mas era o meu avô, mas era o meu tataravô, isso daí é uma coisa que vai destruir você e a sua família e as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão com o Eterno confiam apenas no Eterno e naquilo que o Eterno fala. E se o Eterno não fala, é porque não é para falar. Então a gente não fica tentando adivinhar o futuro, ok? E aqui nesse momento, o que ele está vendo? Uma probabilidade é ver ele está vendo ali um possível futuro da humanidade, que é literalmente acabar em guerra. É o que pode estar acontecendo aqui. Isso quer dizer que vai acontecer? Não. É a maior probabilidade que ele está vendo ali quando sai do corpo dele. E aí o futuro se mistura com o passado, com o presente. Ele começa a ver guerras num futuro bastante distante, que pode acontecer ou não. Não quer dizer que vai acontecer. Mas nesse ponto aí que ele teve essa experiência, talvez era a maior probabilidade desse futuro acontecer. Outra situação que também pode acontecer é que ele está vendo a intenção da humanidade como um todo. Ok? Vamos dizer que muitas pessoas na humanidade desejam ver o caos.
desejam ver a guerra. Porque tem gente que, infelizmente, é assim. Ela vive dia após dia desejando e pensando no caos, na guerra, no governo, no Illuminati, na teoria da conspiração A, B, C ou D. Então isso vai causando também um futuro. Isso vai atraindo esse futuro que ela tanto fica lá pensando. Aí a pessoa pode até falar, mas eu não desejo isso. Mas você passa boa parte do seu tempo pensando nisso. E isso é desejo. Ok? Desejo é isso. Você quer forçar um desejo? É assim. Pensar nisso o tempo inteiro. Então, às vezes, ele pode estar vendo ali o resultado do desejo da humanidade. Muitas pessoas pensando, ou melhor, a maioria das pessoas, das almas que estão no planeta, pensando na guerra, na destruição. Então, talvez ele esteja vendo esse resultado desse desejo, que no mundo espiritual pode já estar acontecendo, e talvez no mundo físico vai acontecer tempos depois, né? Se o Eterno confirmar, é claro. É comum isso acontecer. É comum você, por exemplo, estar numa casa e no mundo físico tem os objetos da casa. Entretanto, no mundo espiritual, quando você vai olhar, tem objetos que não existem. Tem copos que não existem. Tem materiais que não existem. E tudo isso foi criado pelas almas que estão ali desejando coisas, ou às vezes brahado eterno, que o Eterno despeja. E aquilo no mundo espiritual já existe, já está lá. Entretanto, no mundo físico ainda vai acontecer. Isso é comum acontecer, isso acontece. Muitas vezes as pessoas têm experiência e veem essas coisas e que não existem no mundo físico, mas já está lá. Então pode ser essas duas possibilidades aqui que está acontecendo com ele, ok? Eu vou continuar aqui o vídeo para a gente continuar o estudo. Eu tive dengue, né? E eu estava muito fraco, deitei para poder me recuperar um pouco, não estava sentindo febre, aí eu comecei a ter essa sensação, né, de sair do corpo, de ver essas coisas, tá? Depois, quem não pegou o iniciozinho pode pegar, porque vai ficar mais claro, tá? E aí, de repente, eu vi uma coisa. Eu não sei, Eliezer, se era guerra nuclear, tá? Eu não sou especialista, né, no assunto para poder te afirmar que era uma guerra nuclear ou não. Era uma guerra. Isso eu sei, isso é evidente, mas que tipo de guerra é difícil dizer, tá? Mas eu vi muito sangue, assim, quando eu me aproximava, eu nem quis me aproximar muito, porque eu vi muito sangue, eu vi muito corpo, muita gente morrendo, mas assim, era uma coisa assustadora. Você olhava para cada lado, assim, era sangue, era corpo, era morte, era destruição para todo lado. Muito, vamos dizer, quando eu me aproximei, assim, eu vi muito, eu ouvi, né, muitos gritos, muitas coisas horríveis, e eu, assim, eu logo me afastei, eu não quis ver aquilo, né, porque, assim, é uma coisa horrorosa, quem é que quer ver aquilo em sua consciência, tá? Quando eu me afastei, eu me indaguei, o que vai acontecer agora? Né? E aí eu vi algo mais ou menos assim, tá? Isso que eu vi foi uma coisa que certamente não é um fenômeno físico, tá? Porque eu vi, quer dizer, físico que eu digo no sentido de uma coisa que a gente conhece. Talvez físico não seja a melhor palavra, né? Conhecido. Mas eu vi assim como se um foco de luz, um clarão muito grande que vinha de fora, eu não consegui ver de onde veio, mas como se ele passasse assim pela Terra, e aonde ele passava, a Terra ia recuperando a cor. E foi ficando de um azul muito vivo, né, de um verde muito vivo também, e aquela luz passou assim por toda a Terra como se você estivesse passando uma borracha naquilo que está acontecendo. Eu entendi na hora como uma intervenção do Eterno, mas eu não sei dizer o que era, como é que era, tá? Mas foi uma coisa assim que eu vi passando, né? Assim, como se você pegasse uma faixa de luz, assim, né? E passasse, à medida que aquilo ia passando, né? Aquilo ia se restaurando, tá? Foi o que eu vi. E isso foi, né? Aí começou a visão a ser positiva. Como se regenerasse, tá? Mas eu não sei, vamos dizer assim, dizer o que era, tá? Mas a partir daí, aí o restante da experiência foi bastante positivo. Eu não quis olhar muito o que era negativo, eu não consegui. Eu fiquei muito assustado e eu logo desejei não ver aquilo, né? Prestem atenção quando ele diz, eu logo desejei.
Ele não está falando isso de forma consciente, mas está falando isso como normal. E isso passa despercebido. Quantas vezes vocês não ouviram falar nos estudos que o desejo é o motor da alma? O desejo é como se fosse as pernas da alma, ok? É ele que move você para os lugares que você precisa ir ou quer ir, né? Então, muito cuidado com aquilo que você deseja. Porque quando você deseja uma coisa, você está criando essa coisa no seu futuro. Ainda que você não acredite nisso, ainda que você ache uma grande bobeira, mas é a verdade, ok? Se o Eterno confirmar o seu desejo, você vai viver aquilo que você deseja, ok? O contrário também é verdade. Agora falando sobre o que ele está vendo, obviamente, assim, na minha visão, vamos colocar a minha opinião, o que ele está vendo aqui é o início da era messiânica, ok? Ou seja, não o início da era messiânica em si, porque na minha visão a era messiânica já começou faz tempo, mas o ponto máximo da era messiânica seria quando o Messias vem, reaparece e restaura as coisas. Na minha visão é isso que acontece aqui quando ele vê no futuro, é claro, o que aconteceria. Então isso aqui só nos mostra que não interessa o que acontecer, meu querido. Pode ter guerra nuclear, guerra mundial, o Yellowstone lá nos Estados Unidos pode explodir e acabar com todo mundo. No fim, o Eterno estala um dedo e as coisas podem voltar ao normal. E você pode ficar impressionado com isso, mas essa é a realidade. Então não perca muito tempo com isso. Fique atualizado nas notícias, mas o que importa é o importante, vamos dizer assim. O importante é a sua alma, é aquilo que você faz no seu dia a dia, o seu comportamento. O resto não é da sua laia, vamos dizer assim, não é do seu interesse. Você apenas sabe, ok, vai acontecer uma guerra, beleza. E confia no Eterno, porque senão você vai viver assombrado, assustado à toa. Tudo à toa. E isso é uma falta de confiança no Criador, porque tudo está na mão dele. Se você anda muito com medo, é porque você está muito preso a essa realidade. Você precisa se desprender cada vez mais, porque esse é o nosso objetivo aqui. Então você tem que se desprender disso e largar de mão de vez, ok? Agora vamos continuar aqui com a experiência dele. E aí, depois disso, né, o que aconteceu? Eu comecei a me distanciar de novo, né? E aí, de repente, eu cheguei num ponto em que eu comecei a ver galáxias. Tá? Era como se fosse um facho assim, de várias estrelas, né? E eu via planetas e muita luminosidade. E eu vi como se eu estivesse vendo galáxias nascendo e morrendo, entre aspas, né? Elas se acendiam e se apagavam, se acendiam e se apagavam. Mas eram muitas galáxias. Naquele momento eu senti como se eu estivesse observando o tempo de uma perspectiva diferente do tempo na atualidade, né? Não era o mesmo tempo que eu estava observando, era, vamos dizer, como se eu pudesse ver num flash rápido tudo aquilo que estava acontecendo com aquelas galáxias. Tá? E eu vi estrelas assim, extraordinárias. É muito difícil descrever em palavras o que eu vi. E aí, o que aconteceu, né? Logo depois disso, é que eu comecei a ver uma série de planetas, né? Assim, no meio daquelas galáxias, e à medida em que eu focava num dado lugar, era como se eu desse um zoom ali, né? A maior, vamos dizer assim, um paralelo que eu posso citar para isso é como se você estivesse ali no Google Earth, né? Naquele aplicativo, e você girasse um pouco e desse um zoom num ponto para olhar, depois você saísse, né? Mas eu fazia isso pensando, tá? E aí eu vi muitos planetas diferentes, assim, e cada coisa mais extraordinária do que a outra. Eu tinha muita dificuldade de descrever para vocês, né, de fato, o que era que eu estava vendo, né? Mas eu vi planetas assim com atmosferas completamente distintas umas das outras. Eu vi planetas totalmente esverdeados, com luzes, parecia uma aurora boreal, né? Por isso até eu usei essa imagem aqui para vocês, né? Tem uma pergunta do Adecilde. Dentro de sua experiência de psicanalista, você acha que foi imaginação da mente fraca com a doença ou foi algo espiritual? Acho que é algo da física quântica. Adecilde, é evidente, né, que assim, para mim não foi um delírio, até porque eu não estava com febre
Eu não estava desidratado porque eu estava tomando água e Gatorade pra caramba, né? Por causa da enfermidade. Agora, foi por conta da enfermidade? Será que, será que o meu físico se enfraqueceu e por isso eu consegui me desprender da matéria? Será que eu delirei? Foi insanidade? Será que foi uma alucinação? Você decide. Eu peço que você ouça e você decida. Eu só posso relatar, né? Eu não estou buscando aqui ratificar ou não, porque não tem nem como ratificar ou não uma coisa dessas, tá? Mas eu vou continuar a contar. É como se fossem outros planetas mesmo, né? E eu via coisas desse tipo, por exemplo. Eu vi alguns lugares e daqueles pontos ali, pontos super altos, você conseguia ver toda uma órbita planetária totalmente diferente daquilo que eu costumo ver, né? Então eu botei aqui algumas imagens para vocês terem uma ideia. Essa foi uma das imagens mais parecidas com alguma coisa que eu vi, que eu encontrei, tá? Volto a dizer, não sou desenhista, então eu procurei, fiquei ontem até às 3 da manhã, fiquei 4 horas montando, procurando imagens parecidas para dar uma ideia para vocês. Mas eu via isso, era muito interessante, assim, nesse caso em particular eu vi um planeta grande, vermelho, e eu não sabia dizer se aquilo ali era uma lua ou se era o contrário, né? Se eu estava no satélite daquele planeta, eu não sei dizer. Eu vi rochas muito diferentes, gostaria muito que a minha esposa pudesse interpretar, porque ela é geóloga, mas né, não tinha como eu compartilhar com ela, né, o que estava acontecendo. E eu vi também uma coisa muito interessante que eu posso descrever para vocês, é o seguinte, né? Eu vi uma série de rios, pelo menos parecia rios, alguns lagos, oceanos, assim, muito diferentes, alguns luminosos. Isso aqui é uma imagem de uma praia em Hong Kong, que por conta, acho que é de uma alga que é translúcida, né? Você consegue visualizar pontos de luz na água. Mas eu via muito isso também, eu vi muitos rios, e esses rios eram formados por substâncias que nem sempre pareciam água, no sentido que a gente entende que é a água, né? Era muito diferente. Alguns eram mais viscosos, outros eu tinha até receio de tocar, né, para poder sentir alguma coisa. Alguns eram tão cristalinos que era como se eu estivesse vendo o céu 2 vezes. Essa imagem também foi uma imagem parecida com o que eu vi em um dos lugares, um desses, vou chamar de planetas, na falta de vocabulário para descrever o que eu vi, que você olhava para cima e você via todas as estrelas muito diferentes, não via as constelações normais que a gente costuma ver aqui, e você vê todas as estrelas refletidas embaixo, assim, num lago cristalino. Era a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Aquele local ali eu não queria sair, eu fiquei meio resistente, pensando comigo mesmo, não, eu quero ficar aqui, eu quero continuar vendo. Por outro lado, eu pensava, eu quero ver mais coisa. Eu sou muito curioso, né? Então eu ficava naquela, e aí, eu vou ficar vendo isso aqui ou eu vou ver mais coisa? E essa visão foi uma das mais lindas que eu vi, que foi justamente esse momento. Era como se você visse o céu espelhado num lago ou num corpo d'água. Mas o interessante é que esse corpo d'água, ele tinha um aspecto assim um pouco gelatinoso. Ele era denso no sentido assim de que eu conseguia caminhar sobre ele, né? Se eu quisesse colocar a mão, dava para afundar, mas eu caminhava sobre aquilo. Não era exatamente a mesma densidade de uma água, ou eu não sei o que era, né? Se eu tinha corpo, não tinha, é difícil falar disso, né? Tá? E aí aconteceu uma coisa interessante. Nesse lugar, eu olhei, eu comecei a ver um monte de peixe colorido. Eu estou chamando de peixe porque era o que eu vi, né, vamos dizer assim, debaixo do que parecia ser água. Mas eu não tenho condição de entender direito, né, o que era, se era um peixe dentro do nosso padrão do que era um peixe. Era bem diferente dos nossos peixes. Mas o interessante é que eles mudavam de cor. Tá? E eles mudavam de cor, e o que era curioso era o seguinte, eles não mudavam de cor só porque eles eram bonitos e translúcidos. Eles se comunicavam através das cores. E eu olhava para aquilo
e eu conseguia entender a comunicação deles. E eu me lembro deles curiosos com relação a mim. Eu consegui entender que eles estavam curiosos. Alguns vieram para próximo, né? Num primeiro momento eu fiquei meio reticente, né? Assim, e aí, né? Eu cresci vendo o filme do Tubarão, né? Então você fica reticente, né? Você vê um negócio desse, mas não me pareceu ameaçador. Eu não tive medo em momento nenhum. Tirando aqueles primeiros segundos, eu não tive medo de absolutamente nada. Só assim um pouco de receio, assim do tipo, o que eu devo fazer? E esses peixes eu percebi como se eles estivessem me cumprimentando, né? Me dando boas-vindas de uma maneira diferente, assim, como eu falei, era uma linguagem de cores. Eles iam mudando de cor e a gente ia percebendo, quer dizer, eu ia, né, percebendo, entendendo aquilo como se fosse uma comunicação, como se eles estivessem, entre aspas, falando. Eles não estavam emitindo sons, mas eu estava entendendo aquilo como uma comunicação. E eu conseguia entender eles, e a água era bem quentinha, né? Era uma água assim, não era água, né? Vamos dizer, aquele líquido, né? Ele era bem quentinho, dava para sentir, mas não era nada de excessivo, tá? E eu, em outros lugares, não vi esse Aventura de Pi, quer dizer, ou eu vi, aquele que ele está no barco, eu acho que eu vi. Mas o Tiago está falando assim, minha mãe, anos atrás, relatou um sonho, um mundo onde a natureza e as cores eram todas muito diferentes. Extremamente vivas, como se estivessem em uma imagem em 4K. Não tinha tantas coisas como no relato do Sheldon, mas a parte do encanto com a natureza local foi o mesmo. Bom, então, deixa eu só abrir a janela aqui, porque está muito calor. Se ficar muito barulhento, vocês me avisam, tá? Eu vi, mas não foi nada parecido com o que eu vi nesse filme, não. Tá? Era bem diferente. E um dos lugares que eu vi vários lugares. Um dos lugares me chamou muita atenção porque eu vi árvores enormes. Pareciam ser árvores, tá? Era bem parecido com árvore mesmo. Tal qual a gente concebe. Só que com troncos gigantescos. Mas assim, gigantescos mesmo. E alguns deles pareciam ser como se fossem arranha-céus. E nesse lugar onde eu vi muitas árvores altíssimas, eu vi outras pessoas, eu vi seres humanos. E eu vi em vários lugares, em vários desses planetas, eu vi seres humanos. Tá? Volto a dizer, né, essas imagens são ilustrativas. Chegou um pessoal agora, né? Para quem chegou, seja bem-vindo. Eu estou relatando, depois vocês pegam desde o começo para entender melhor a questão toda. Tá? E eu vi, então, eu vi essas árvores gigantescas, mas assim, gigantescas. Né? Tinham várias cores, né? Tinha algumas que eram mais ou menos assim. Algumas eram tão grandes que descia, né? Como se fosse, como aqui está colocado, né? Como se fossem rios. Só para dizer, pessoal, quando ele fala seres humanos, não está dizendo que é um ser humano de carne e osso como eu e você. Talvez isso ali ele não conseguiu explicar direito, mas ele está falando de nefesh, almas, ok? Almas humanas que viveram aqui nesse mundo, nesse planeta, da qual a gente chama de raça humana. Não que são seres humanos físicos e etc. E vocês vão perceber isso conforme vai passar o relato dele. Isso vai ficar óbvio. Eu sei que ainda ficou meio confuso, mas eu vou deixar ele falando aqui. Eu vi algumas luzes, né, assim, que pareciam ser registros de pessoas, né, de habitação. E eu vi pessoas, e as pessoas, elas se aproximavam, e elas sorriam, e elas falavam, que bom que você está aqui, que bom te ver, né? E era interessante porque não eram pessoas que eu conhecia. Eu vi pessoas que eu conhecia depois, eu vou relatar isso, né? Mas eu via, vamos dizer assim, né? Eu via pessoas assim que não me conheciam, mas que estavam muito felizes de ver, né, aqui, de me ver ali, né? Assim, era um local de muita alegria, tá? E
nesses lugares onde eu vi pessoas, eu não sei dizer se o que eu vi é porque seres humanos foram para outros lugares, né, e o que eu vi estava além do nosso tempo e espaço, ou se eram outras criações. Na hora, eu entendi como outras criações, mas isso não foi uma voz que eu escutei falando isso, foi o que me pareceu. Tá? Eu acho importante distinguir aí para vocês o que eu vi e o que eu ouvi. Tá? E aí, de repente, tipo isso, que bom que você venceu, que bom que você está aqui, né? Que legal. Não tinha conotação de vitória, tá? No sentido assim de um obstáculo, né? Ou de uma competição, mas uma alegria genuína. E aí eu olhei, eu vou falar disso daqui a pouquinho, Kel. E aí eu olhei e eu vi uma série de crianças, né? Elas estavam correndo, e aí elas subiam, né? na árvore, né? E algumas assim escalavam com uma facilidade assim enorme. E aí de repente eu vejo algumas crianças pularem daquela árvore. Assim, seria como você vê uma pessoa pulando do 100º andar, né? As árvores eram arranha-céus. E eu fiquei apavorado num primeiro momento, assim, numa fração de segundo, assim, né? Tipo, e agora, né? O que vai acontecer? E essas crianças, elas flutuavam assim para baixo, né? E riam, e brincavam, e corriam de novo, subia, pulava, flutuava, né? Até embaixo. Eu não sei dizer porquê, se era uma existência corpórea diferente, se era um efeito de uma gravidade diferente, mas as pessoas flutuavam. E aí eu cheguei num local, num desses locais, e foi interessante porque estava... Não tinha nada a ver com o filme Avatar, não tinha nenhuma conotação, eu não vi nada parecido com o filme Avatar, né? Não tinha absolutamente nenhuma semelhança, salvo o fato de que acho que lá tem uma árvore grandona. Bom, mas a árvore grandona tem um monte de filme também, né? Mas essa não era uma árvore, eram várias, era como se todas aquelas árvores ali, o natural delas fossem ser gigantescas. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. O que aconteceu foi o seguinte: de repente, eu cheguei num dado local e estava escuro, um pouco escuro. Não era trevas, né, vamos dizer, mas estava como se fosse de noite para a gente. Ou um crepúsculo, um pouco menos escuro do que a noite, né? E aí, foi muito interessante porque as pessoas, elas estendiam as mãos assim, né, como se estivessem segurando, né? Imagina você pegar um pouquinho de areia, colocar nas duas mãos, ou um pouco d'água, né? Você faz aquela conchinha com as mãos, né? E essas pessoas, eu olhei para aquilo, né? Eu não estava entendendo. E aí, num dado momento, as pessoas, elas falavam, faça-se luz. Elas falavam isso, né? Assim, faça-se luz, não, perdão, faça-se fogo, tá? E elas falavam, faça-se fogo, e alguma coisa que eu não sei dizer o que era, né? Se eram anjos, se eram forças de algum tipo, né? Não tinha um aspecto humano, mas era como se descessem assim alguns feixes assim luminosos, pareciam ser feitos de fogo, e eles repousavam sobre as mãos daquelas pessoas, e de repente aquilo ali se iluminava por completo. Quem já estudou Brit Hadashah vai saber que algo muito semelhante aconteceu em Shavuot, né, que os estrangeiros chamam de Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos e vieram como línguas de fogo sobre as cabeças de cada um deles. Isso acontece porque são seres do Eterno, são anjos, tá? Malach. E Malach nada mais é que enviados. O que é, qual a classificação, como eles são realmente, isso daí eu não consigo te dizer. Mas são forças enviadas pelo Eterno que naquele dia de Pentecostes repousou sobre o ponto de luz da alma coronário, que fica bem em cima aqui da cabeça de cada um deles, e eles receberam isso do Criador. Isso acontece também quando você está orando, fazendo tefilá. Lógico, se você ora com o coração, de verdade, não por hipocrisia religiosa, isso vai acontecer com você. Você vai sentir
Entretanto, você não vai ver nada, mas no mundo espiritual está acontecendo, ok? Lá no, entre aspas, mundo espiritual ou numa dimensão superior à sua que você não enxerga, está acontecendo exatamente a mesma coisa. Isso acontece e repousa sobre o seu ponto de energia aqui em cima da cabeça e você sente a presença divina. Ou quando você precisa falar alguma coisa, de vez em quando eu estou no meio dos estudos da Torá, isso acontece comigo. Eu estou lendo ali o estudo, lendo o que eu gravei, e de repente eu começo a sentir a presença divina muito forte na minha cabeça, e eu vou falando algumas coisas que não estavam previstas no script, ou às vezes até nesse estudo aqui, isso acontece. Ok? Se você tiver um relacionamento com o Eterno correto, em algum nível, você vai sentir exatamente a mesma coisa. E é muito interessante essa parte do relato. Continuando, acho que eu vou até 1h30 de estudo, tá, pessoal? Eu vou colocar mais meia hora, porque eu acho que 1 hora, se a gente for fazer de 1 hora, é muito pouco tempo. Então eu vou deixar mais meia hora aqui. E aí aquilo se iluminava e revelava assim um céu que era bem dourado, né? Assim, era meio cobre. Era lindíssima, a coisa mais linda. E aí eu vi que essas pessoas começaram a cantar. E assim, eram sons muito diferentes daquilo que eu já ouvi, né? E era interessante, né? Porque eu sabia que eles estavam louvando ao Criador, né? Estavam louvando ao Eterno. E era muito interessante porque, assim, ao mesmo tempo que eu sabia que, vamos dizer assim, o que eles estavam dizendo, eu entendia aquilo que eles estavam dizendo, não era uma língua que eu conheço, que eles estavam falando, tá? Era uma língua, né? Não era aquele balbuciar de sílabas, né, que você vê em algumas experiências religiosas, não tinha nada a ver com aquilo. Era uma língua, né, mas não era igual à nossa, mas eu estava entendendo, né, e eles estavam louvando ao Criador ali. Tá? Isso é o que eu sei dizer. Teve uma pergunta aqui de quem foi? Do Ismael, né, me perguntando o que foi como é que a gente se transportava de um lado para o outro. Quando era distância pequena eu caminhava, mas de você pensar num outro lugar, você pensar com uma intenção, né? Não era o lugar vir à mente, né? Mas você pensar, eu quero estar ali. Né? No que você fazia isso era como se automaticamente você se aproximasse. Não era teletransporte no sentido de você desaparecer e aparecer do outro lado, não era isso. Mas era como se assim, você acelerasse até lá e de repente você reduzisse a velocidade, você estava lá, tá? É o que eu falei no começo, né? Era aquela sensação de desaceleração e aceleração, tá? Duas coisas que eu quero apontar aqui, eu acho que essa definição até ficou melhor no desejo, e é exatamente isso que vai mover a alma dele, o desejo. Essa aceleração que acontece é o desejo. Ok, pessoal? Então, por exemplo, se você fica desejando muito dinheiro e o dia inteiro dinheiro e no Shabat você está pensando em dinheiro, o que você está fazendo? Está acelerando a sua alma em direção ao dinheiro, cada vez mais. Só que o dinheiro é inanimado, ok? O dinheiro não consegue se atrair por você, a menos que o Eterno queira fazer isso. Ou o contrário, aí você vai correr a sua vida toda atrás do dinheiro e o dinheiro vai fugir de você. Tem um capítulo na Torá que fala que as brachot vão alcançar você. Agora você consegue entender por quê. Beleza? Agora você entende o literal mais profundo das palavras do Criador. Que se você cumprir a Torá, as brachot vão correr atrás de você. Porque elas vão, literalmente, o Eterno que está por trás de tudo, ele vai fazer isso. Ele vai ser o desejo dessas coisas inanimadas. E vai te dar essas coisas. Ok? E depois tem um comentário aqui na tela de um cara que está montando uma história sequencial, mas não caiam no mesmo erro porque não existe sequência no que ele está falando. Se você está pensando que lá ele viu a guerra e depois a restauração e agora o mundo vindouro, se você está pensando errado, porque no mundo das almas não existe sequência. Ele está vendo o passado e o presente e o futuro ao mesmo tempo. Não que uma coisa é consequência da outra. O universo não gira em torno do que acontece no planeta Terra. É isso que você tem que ter ciência. Existem agora, nesse momento, milhares de vidas em milhares de lugares diferentes, com histórias diferentes, almas que estão passando outras coisas em outros lugares. Ainda que você queira ignorar isso, mas isso acontece. Então nem tudo gira em torno aqui desse eixo que é o planeta Terra. A Terra tem a sua história, tem
o seu plano, que o plano divino para a Terra, mas a criação divina é muito grande. E existem bilhares, bilhares, trilhares, seja lá a quantidade imensa de almas no universo. E cada um vai ter a sua história, o seu desenvolvimento, etc., de acordo com aquilo que precisa viver. E você vai ficar bem claro quando a gente chegar na parte mais mística, vamos dizer assim, desse relato, que é no futuro. Então não confunda as coisas que não são sequência uma da outra, tá? Então continuando. Não, não parecia o hebraico, não. Era um outro idioma que eu não sei qual é. Se fosse o hebraico, eu teria reconhecido como o hebraico, tá? Mas não era, né? Era alguma outra coisa. E eu vi também, eu vi também algumas criaturas bem diferentes, né? Algumas criaturas assim que elas eram translúcidas e eram bem diferentes daquilo que a gente conhece, tá? E aí eu vi, né, essas pessoas assim que estavam entoando, que estavam entoando, né, esses cânticos, né? Era muito interessante porque, vamos dizer assim, como eu falei, várias daquelas pessoas, elas não eram pessoas que eu conhecia, né? Mas elas me tratavam como se eu tivesse ali, né? Como se eu fosse uma dessas pessoas, né? E o mais interessante, né, que era a questão dos cânticos, tá? E os cânticos eles faziam algo mais ou menos assim, tá? Quando as pessoas cantavam, esses cânticos se transformavam em luzes totalmente distintas. Essas luzes elas se misturavam e faziam formas belíssimas. Eu me lembrei até daquela situação que eu relatei para vocês, de pessoas que conseguem ver o som, né? Isso foi feita uma experiência em várias universidades, né, com pessoas que têm essa habilidade de ver, de sentir sabor, né, no que ouve, no que vê, né? E é uma série, eu acho que chama Super-Humanos, né? Que não é uma série de super-heróis, é uma série de pesquisadores que estudam essas pessoas que têm sentidos diferentes. E eu vi justamente isso. Esses sons, eles formavam assim as cores mais variadas, era lindíssimo. E uma das coisas que eu mais me lembro deles dizendo era justamente isso, né? O Criador tem se agradado de nós. Eles cantavam isso, entoavam isso assim repetidamente. O Criador tem se agradado de nós, o Criador tem se agradado de nós. E a gente conseguia sentir a presença do Eterno o tempo todo. E é uma coisa interessante, porque eu não precisava procurar onde é que estava o Eterno, tá? Eu não precisava, eu sabia que o Eterno estava ali, né? Assim, era tão óbvio quanto é você respirar, né? Como se alguém chegasse para você e falasse assim: viu, como que você sabe que aqui tem oxigênio, né? Aí você fala: oi, como? Hã? Como assim? Como você sabe que aqui tem oxigênio? Eu estou respirando. É como se a gente sentisse o Eterno. A gente sentia o Eterno em absolutamente tudo, a todo momento. Você não precisava buscar, falar: cadê o Eterno? Né? Eu vou buscar o Eterno. Não tinha isso. Você sentia o Eterno em absolutamente tudo. Tá? E aí eu encontrei essa imagem, né, que é bem interessante, como eu falo, tá? Como eu falei no começo, essas imagens não eram o que eu vi literalmente, né? Foram imagens que eu procurei na internet, eu fiquei ontem mais de 4 horas buscando aí, para poder tentar ilustrar para vocês um pouco do que eu via, tá? E aí eu vi também muitas famílias, tá? E eu vi, as primeiras pessoas que eu vi, foi muito interessante porque as primeiras pessoas que eu vi foram os meus bisavós. Os meus bisavós maternos. A minha bisavó eu conheci, né? Minha bisavó húngara, né? Ela veio na época da guerra, eu conheci. A gente chamava ela de Vavá. E era interessante, eu acho que não conseguia falar vovó, né? Alguma coisa assim, falava Vavá. E aí ficou, né? Eu acho que eu não sei se era o meu tio que falava assim, né? Mas aí ficou. Ela chamava Clara, não tinha nada a ver, né? Mas a gente chamava ela de Vavá. E eu conheci a Vavá, né? Ela faleceu, eu acho que foi em 89, eu tinha, ou 90, eu tinha 7 para 8 anos, mas eu ainda tenho memória dela. O meu bisavô, né, o Arpad, eu não o conheci, né? Esse, quando eu nasci, ele já era falecido. E
eu vi em vários lugares, não era na Terra necessariamente, tá? Mas assim, foi interessante porque eu comecei a buscar pessoas conhecidas, tá? A Lúcia está falando que depois dessa experiência ela sentiu a saúde sendo restabelecida. Sim, eu também senti isso, Lúcia. Você falou, até me arrepiei aqui. Mas justamente assim, eu terminei de ver isso, né? E eu falei, bom, né? Endoidei, né? Fiquei doido. Um psicanalista, né? Assim, vendo isso eu falei, pronto, surtei. E aí eu contei para algumas pessoas com muito constrangimento. E as pessoas que eu contei, elas assim choraram, muitas delas, porque tinham... Quer dizer, muitas não, porque não eram muitas que eu contei, né? Vamos dizer, mas a maioria das pessoas que eu contei, elas tinham tido experiências parecidas, né? Ou ouvido relatos semelhantes. Tá? Principalmente uma parte que, mais para o final que eu vou contar, que vocês vão entender bem o porquê. Mas assim, eu via as minhas famílias, a minha família, porque eu pensava assim, cadê, né? Quero ver. E aí eu vi os meus bisavós, eles estavam sorrindo, né? E eu vi também meus pais, né? E eu vi alguns amigos. Tá? Então, na realidade assim, quando eu os vi, é difícil de eu explicar, de eu responder a pergunta do Natiel se ela estava idosa, porque assim, não me parecia idosa, tá? Mas era um aspecto diferente, como se incorporasse elementos de toda a vida dela. Tá? Não era uma aparência feia, pelo contrário, né? Era uma aparência muito bela, era uma aparência saudável. E era muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Eu teria dificuldade de descrever muito, tá? E então, Ismael, sim, o que eu vi, pelo menos assim, eu não cheguei a ver, assim, de olhar e falar, eu agora estou na Terra de novo, tá? Mas eu suponho, pelo que eu vi, que tenha voltado a ser habitada porque estava nítido ali que estava perfeito, estava tudo perfeito, tá? E aí eu olhei também, né, para isso, né, para essas famílias, e as famílias se abraçavam, né? E as famílias estavam muito felizes, né? E era muito interessante porque algumas pessoas que eu nem conhecia me abraçavam como se eu também fosse parte da família. Assim, você não se sente numa situação dessa como se você estivesse num grupinho de familiares. Assim, é todo mundo, né? Todo mundo é parente, né? Todo mundo é família. Mas eu vi os meus pais, eu vi os meus bisavós e algumas pessoas que estão inclusive ouvindo hoje aqui, eu vi, né? Porque algumas das pessoas que aqui estão ouvindo, eu sei pela lista de participantes que são alguns amigos pessoais, né? Que eu convidei até para estar aqui hoje. E alguns deles eu vi. E o mais interessante é que eu vi também animais, né? Isso é uma coisa curiosa, porque uns tempos depois eu li uma disputa entre dois sábios, né? Não lembro agora se era o Maimônides e o Saadia Gaon, mas eu acho que não, né? Porque tem uma diferença entre eles. Mas enfim, eu vi um material que indagava se no mundo vindouro haveria animais, né? E eu vi, né? E eu vi animais que eu conheci, vi os meus animais de estimação, eu vi animais de estimação de outras pessoas, e era muito interessante porque aqueles animais eles rodeavam, né? Pareciam rodear as pessoas assim, de quem eles gostavam. E era interessante porque dava para ler, pela expressão deles, dava para ler o que eles estavam sentindo. Eles não precisavam se comunicar em palavras, a gente conseguia entender que eles estavam felizes, que eles eram gratos, assim, né? Depois disso, eu nunca mais tive dúvida de que os animais domésticos, eles nos amam de volta, né? E isso é interessante, né? E o José está falando que teve, né, uma enfermidade grave quando criança, né, e teve experiências parecidas. Pois é, foi isso que me motivou
a compartilhar, viu, José? Porque, assim, num primeiro momento eu pensei, delírio, né? Delírio de uma pessoa que estava ali, né, doente. Mas quando você fala, não, pera lá, um monte de gente delirou igual. Bom, dois pontos que eu quero adicionar aqui. Primeiro, quando ele fala que as pessoas estavam louvando o Eterno e do som saía formatos e formas, era coisas muito bonitas. Tudo isso acontece quando você também está em Teflá. Então agora você que está me ouvindo e que tem certeza, que está entendendo o que eu estou falando, você está no outro nível agora. Mais um nível para você saber que orar é importante. Porque coisas acontecem numa realidade acima da sua, daquele ato que você acha que ninguém está vendo, que não está acontecendo nada. Mas acontecem mesmo. É que você não consegue enxergar. Eu acho que existe uma passagem no Tanakh de dois profetas que eu já não lembro o nome. Não vou citar o nome. Eu acho que aconteceu com ele, com Eliarro, mas eu não vou dizer que é Eliarro porque eu não tenho mais certeza, porque eu não lembro. Faz muito tempo que eu ouvi essa história, que eu li essa história, inclusive, que existiam dois profetas que estavam cercados por um exército enorme, e um deles falou, estava bem preocupado, falou, ué, como que a gente vai lidar com isso? A gente está perdido, etc. E o profeta maior falou o seguinte: Eterno, abra os olhos desse homem. E aí que ele começou a ver milhares de malach, ou malachim, ou seja, milhares de anjos ali naquele lugar, coisa que ele não estava enxergando antes, porque está numa realidade acima. Então isso acontece, pessoal, e com mais frequência que você fala. Por isso a gente fala, não fala de palavrão, né? Olha bem como que você tá por dentro, porque se você tá com raiva, você tá jogando essa raiva ao seu redor. Por mais que você não consiga enxergar, mas é o que tá acontecendo, entre aspas, na retaguarda da realidade. É o que tá acontecendo. Ok? E a segunda coisa que eu quero pontuar aqui é que o que ele falou é real. Por mais que muitas pessoas não estejam preparadas para assistir esse vídeo e que provavelmente existe uma pessoa assistindo o nosso vídeo aqui achando que tudo isso é uma loucura, saiba você que existem milhares de pessoas na Terra que passaram por coisas parecidas. Existe um canal chamado Afinal que Somos Nós, aqui no Brasil apenas, que vai falar desses relatos, que são dois cientistas, um neurocientista e um físico, entrevistando pessoas que tiveram EQM. É impossível você negar isso e aí fechar os seus olhos de religioso e falar assim, mas isso não acontece, eu nunca nem vi. Quando você abre a Brit Hadashah, você vê o próprio Shaul falando que saiu do corpo. Você vê o profeta Hezkel falando que foi tirado do corpo. Você vê a morte de Rivka, que foi... desculpa, não Rivka. A morte de Rachel, que é uma das nossas matriarcas, que está escrito na própria Torá, que a alma saiu do corpo e ela morreu. Está escrito. Está lá em hebraico. Você pode ir lá e conferir. Então não adianta você fechar os seus olhos de religioso e falar que nada disso é real, que tudo, porque o seu ego tá preso aqui nesse mundo e obviamente ele não quer saber dessas coisas, ele quer saber de você jogar videogame, ver Netflix, fazer um monte de besteira e etc. O seu ego quer isso, essa realidade, pronto. Mas existem coisas muito maiores do que essa realidade, e com certeza que se você é uma boa pessoa, quando você partir desse mundo, você nunca mais vai querer voltar para cá. Não interessa o que você deixar para trás. Ok? Então viva a vida, mas viva consciente que um dia você vai encontrar um mundo muito melhor do que esse daqui. Então não se apegue muito aos sentimentos, às tristezas, às mágoas, o que as pessoas te causaram. Não leve isso muito a ferro e fogo. Lembre-se que tudo é passageiro. É igual aquele anel daquele rei. E isso também vai passar. Gamze e Avor. Ok? Então vamos continuar aí vendo o relato dele. Começa a ficar difícil, né? Começa a ficar bem difícil de você descrever dessa forma, tá? Mas eu via, né, aqueles animais ali. Então, assim, com todo respeito aos sábios, eu estou falando do que eu vi, né? Não estou entrando em dogma. Até porque os sábios, eles falam da interpretação deles. Eles não eram profetas, né, do Eterno. Assim como eu também não me considero um profeta. Foi uma experiência que eu tive, né? Foi para mim essa experiência, né? Eu estou compartilhando com vocês. Tá? Mas num dado momento, assim,
pode ser que tivesse na Terra, porque eu vi algumas coisas semelhantes, tá? E era interessante que, assim, para poder experimentar algumas coisas, eu pensava, né? Então, assim, por exemplo, eu vi muitos frutos, né, diferentes. E aí eu pensava, eu quero aquele ali, né? E assim, era como se o pensamento virasse uma força que trouxesse, né? Ou que me levasse até lá, ou que trouxesse aquele fruto. E eu pensava assim, puxa, né? Qual será o sabor daquilo? E automaticamente eu sentia aquele sabor, né? E o mais interessante é o seguinte, eu vou contar aqui para vocês, e eu coloquei esse slide aqui para poder ilustrar, né? Assim, eu não vi literalmente essa cena, né? Mas essa cena me tocou um pouco, né? Essa pessoa feliz aí com o arco-íris, né? E assim, a questão é, o Elton tá perguntando se eu vi julgamentos. Não vi, Elton, mas assim, eu não vi tudo, né? Assim, eu me afastei logo quando eu vi a guerra, a destruição no começo, né, que eu relatei, eu logo me afastei porque eu não aguentei o tranco. Olha que eu até sou bem, vamos dizer assim, né, eu sou bem tolerante a ver imagens fortes, mas eu não aguentei ver, não aguentei, né, então, né, infelizmente não deu. Mas naquele momento ali, foi uma coisa interessante, porque as pessoas não sentiam tristeza. E eu não sentia tristeza também. E aí é uma coisa interessante, porque você pensa assim, então quer dizer que a minha memória foi apagada? Não, a memória não foi apagada, mas a memória ela foi transformada. Então é uma coisa interessante, eu lembrava do que tinha me acontecido até aquele momento, pelo contrário até, eu lembrava de tudo, nos mínimos detalhes do que tinha sido a minha vida, né? Mas eu não conseguia sentir tristeza naquilo que havia passado. Tá? É como eu dei um exemplo para uma pessoa, para quem eu contei essa experiência, que foi o seguinte: imagina quando você passa por uma situação em que você fica muito bravo na hora e depois, quando você lembra, você dá risada, né? Então, assim, isso aconteceu comigo recentemente. Assim, eu peguei e eu comprei uma itubaína, né? Aqui chama itubaína. Bom, e eu deixei na geladeira e aí eu fui pegar para tomar. Ela estava aberta. Só que agora, atualmente, o pessoal põe muito gás no refrigerante, né? E aí eu peguei e trouxe para a sala, né? Assim, eu ia tomar a itubaína e, sei lá, comer uma pipoca para ver um filme, uma coisa assim. Aí eu abri a garrafa. No que eu abri a garrafa jorrou. Assim, foi itubaína para todo quanto é lado. Foi em cima do gato, foi no sofá, foi no tapete, foi para todo lado, né? Assim, o negócio, eu tomei um banho de itubaína. Na hora eu fiquei muito bravo, né? Mas depois, alguns segundos depois, eu olhei para aquilo, né? Eu comecei a rir, né? Então, assim, sabe quando você ressignifica a lembrança e aí você não sente mais a tristeza, né? Você lembra como uma coisa curiosa, engraçada, difícil, mas você não sente tristeza, tá? Eu não senti em momento algum tristeza e não vi tristeza depois que eu vi aquela circunstância inicial, tá? E aí também eu me lembro que eu vi, num dado momento, parecia ser a Terra, porque eu vi a Lua. Eu não tenho certeza que era a nossa Lua, mas ela estava dourada. Eu nunca vi nada semelhante a isso, né? Assim, a Lua ficar bem dourada. Eu já vi a Lua ficar um pouquinho dourada, tá? Mas não totalmente dourada como eu vi daquela maneira ali, né? Isso foi uma coisa também que me chamou bastante atenção. E eu me lembro que eu fui a vários lugares e a vida, ela parecia ter se desenvolvido em vários lugares no universo. Assim, teve uma situação que eu lembro que foi muito interessante, eu coloquei essa imagem aqui, porque eu vi como se fossem geleiras num dado lugar, mas eu não sentia um frio extremo. Eu não sentia nada extremo, assim, de calor ou de frio. Se eu chegava perto de algum lugar quente, eu sentia quentinho.
Se eu chegasse perto de um lugar frio, eu sentia um friozinho. Eu não sentia frio extremo, nem calor extremo. E esse local que eu vi geleiras, eu olhei para baixo das geleiras e eu vi vários bichos, eu não sei o que eram, mas assim, como se a vida tivesse se desenvolvido embaixo do gelo. Tá? Eu não sei explicar o que era, não sei identificar que bichos eram, né? Vamos dizer assim, que espécies eram, mas eram muito diferentes daquilo que eu já tinha visto. E eu pensava, né? Nossa, que curioso, né? E eles olhavam para mim assim, acho que também pensava a mesma coisa, né? Que curioso, né? Porque era uma coisa muito diferente da nossa realidade. E uma outra coisa que eu me lembro, que eu vi bastante, né? Botei até essa imagem aqui para ilustrar, eram frutos dos mais variados. Assim, eu via frutos assim que eram muito diferentes daquilo que a gente vê hoje. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Percebi que está todo mundo meio quietinho. O áudio tá bom ainda para vocês? Tá, ok. Então eu vi muitos frutos. Eu acho que eu experimentei dezenas de frutos. Dezenas. Tá? E eram bem exóticos, Eles eram frutos bem diferentes. Assim, exótico para mim, né? Eu não sei para outras pessoas. E eu me lembro de uma fruta que ela era meio amarelada e meio rosa, né? Assim, ela era uma fruta muito, muito bonita. Parecia uma manga, tá? Mas na verdade, assim, o aspecto dela era mais como se fosse uma pera. Como se tivesse uma pera-manga. Né? Não era uma pera-manga, tá? Mas é mais ou menos para vocês entenderem. Era maior do que inclusive a manga. Tá? Mas ela tinha assim aquela protuberância como se fosse a pera, e ela era amarela na parte da protuberância e ia ficando rósea no fundo. E eu provei aquilo, e essa fruta em particular ela me marcou muito, porque assim a consistência que eu sentia parecia ser de um veludo. Você já passou a mão no veludo, né? Que você sente aquela coisa bem suave, e a consistência era essa. Mas, ao mesmo tempo, era doce, doce, doce. Era mais aveludado do que o pêssego. Mais, Glória. Não era como o pêssego, não. O pêssego é bem mais áspero. E era doce, doce, doce. Né? E o sabor era bem doce. Lembrava assim, as nossas frutas doces, né? Como a temoia, caqui, manga, banana bem docinha, né? Assim, e no final lembrava um pouco a avelã. Eu me lembro desse sabor. Assim, eu praticamente consigo sentir o sabor na língua. O dia que a informática evoluir e a gente puder gravar não só as palavras, mas também os sabores, né? Aí eu gravo para vocês esse sabor. Até lá não dá, né? Mas era algo absolutamente extraordinário, tá? E aí eu me lembro que eu olhava assim para o sol, né, e eu ouvia música também, né, quando eu olhava para o sol. Assim, era muito interessante, a luz chegava e ela formava uma melodia bem tranquila, né, mas assim, era muito interessante. Bom, pessoal, vamos parar aqui nos 57 minutos, porque a gente já está chegando na 1h30, né? E eu acho que já é bom demais para esse início. Para falar um pouquinho aí das últimas coisas que ele falou, acho que teve uma pergunta até bem interessante ali no chat, que era: como que você come estando fora do corpo? E isso é muito interessante, porque anjos vieram para nossa realidade, como a gente vê na Parashá de Avram, né? Aqueles 3 homens, Vaiará, se não me engano, o nome da Parashá, e eles comeram com Avram. E também outras personalidades também comeram, né? E como é que pode ser isso? Não tem mais corpo. O Shaul aí é só alma, né? Como é que ele vai se alimentar de alguma coisa? Ele não tem mais as estruturas. Entretanto, a alma dele ainda está apegada a isso. Por exemplo, uma alma não tem corpo, não tem formato de corpo. Né? A sua alma não tem o formato do seu corpo, mas como você está pegado a isso, a sua consciência cria isso. Sua consciência, ou seja, você mesmo cria esse formato de corpo. Nós somos apenas luzes. Nós não temos formato. A luz não tem formato. Okay? Assim como o eterno também é informe.
Nós não temos formato definido, mas como nós estamos apegados a essa realidade, a gente assume esse formato, assim como depois ele vai falar de outras coisas. Acho que daqui pra frente ele vai começar a falar que ele assumiu outras formas. Isso é muito interessante. Ok? E no mundo espiritual é dessa forma. Você come por prazer, apenas para sentir o gosto daquilo. Não que você tenha fome, mas apenas para sentir o gosto. Aqui nesse mundo você come porque tem fome, porque você precisa encher sua barriga, etc. Mas no mundo mais elevado você come porque quer sentir o prazer de comer aquilo. Porque a alma é isso, né? Apenas sentir as coisas, sentir o calor, o frio, sentir o amor das pessoas, louvar ao eterno, etc. E obviamente que existem muitos níveis de alma. O nível da alma dele é um, mas existem níveis muito maiores do que o dele, que realmente aí chega a um ponto que a pessoa não tem mais nem forma, nem formato, nem nada, mas é apenas luz, e já não come mais, já está tão desapegado a essas coisas, essas criações que o Eterno criou, que ela já está amando tanto o Criador que ela já não tem mais um desejo por essas coisas. Já não deseja mais nada, não deseja ter uma família, não deseja mais estar em grupo, não deseja mais comer, não deseja, ele deseja só o Criador. E é nesse nível que nós temos que caminhar e chegar. Ok? E não ficar preso na árvore, preso na família e etc. Bom, se o Eterno permitir, a gente vai fazer a continuação desse vídeo no próximo domingo. E aí eu vou gravar e vou subir, ok? Nós vamos até o minuto 57, então nós continuaremos do minuto 57 em diante. Qualquer dúvida que vocês tiverem acerca desse vídeo, do que foi falado, vocês podem entrar em contato diretamente comigo, tá? Eu peço que não utilizem o grupo de debates, porque eu acho que esses temas aqui não é nem bom misturar lá naquele grupo de debate, porque lá tem muitas pessoas novas que não estão preparadas para as informações que foram passadas aqui. Que o Eterno abençoe todos vocês. Até mais.